Vamos falar hoje sobre o óleo de rosa mosqueta. Vocês têm lido várias coisas, né? Visto vários vídeos aqui na internet ou no YouTube sobre o óleo de rosa mosqueta, falando que ele clareia manchas, e aí vocês podem estar em dúvida, né? Se realmente ele clareia ou não. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer, vou falar um pouco também sobre os estudos científicos, o que a gente pode esperar do óleo de rosa mosqueta. Então, se vocês querem saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui pra ajudar vocês a desvendar todo esse mundo de cosméticos e explicar como tudo funciona na pele, nos cabelos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu vou convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal, porque toda semana eu tô colocando vídeos assim como esse aqui, e se vocês gostam desse tipo de assunto, eu acho que vocês vão gostar também dos próximos vídeos que estão por vir por aí. E aí hoje a gente vai falar sobre o óleo de rosa mosqueta. Eu tenho outros vídeos aqui no canal e eu também quero trazer assim recomendações, quero explicar para quem serve o óleo de rosa mosqueta, como vocês podem usar ele, se ele realmente clareia manchas, se ele ajuda em rugas ou se ele ajuda em estrias também, quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. E aí eu quero dar algumas recomendações de marcas que têm certificações, assim como eu fiz com o óleo com as cápsulas de ômega 3. Pra quem quer assistir, eu vou deixar aqui nos cards, porque é bem legal, faz muito bem pra saúde, pra pele, pros cabelos e pra saúde em geral, né? Ali eu falo sobre uma certificação bem importante pra gente não ter contaminantes no ômega 3, pra não estar ingerindo contaminantes. Eu também vou falar isso hoje sobre o óleo de rosa mosqueta. Aí pra deixar o vídeo mais atualizado também, que os meus vídeos que eu falo sobre o óleo de rosa mosqueta, eles são um pouco mais antigos. Antigos de um ano atrás, né? Porque o canal ele é novo aqui, ele tem 1 ano e meio mais ou menos. Mas então vamos lá. Assim, ó, quando a gente fala em óleo de rosa mosqueta, parece que o óleo ele é extraído de uma rosa, né? Se vocês acreditavam nisso, coloca aqui. Porque na verdade, ele é extraído de uma semente do fruto ali da rosa mosqueta. Então é uma planta, o nome científico dela, deixa eu falar aqui pra vocês, é rosa rubiginosa. Então vou deixar o nome aqui também pra vocês, porque quando vocês forem comprar esse óleo de rosa mosqueta, vai estar o nome científico ali. Então as marcas que são interessantes, o óleo de rosa mosqueta, que fala ali que é um óleo de rosa mosqueta puro, eles colocam até o nome científico, isso é bem legal da gente observar, tá? Eu já vou comentar as marcas pra vocês. E aí, o que tem no óleo de rosa mosqueta que faz ele trazer alguns benefícios bem interessantes pra nossa pele? Então, ele tem o ácido linoleico, que é o ômega 6, muito antioxidante, anti-inflamatório. Tem o alfa-linolênico, então, que é o ômega 3. E o oleico, que é o ômega 9. Então, os óleos em geral, assim, o óleo de rosa mosqueta, ele é um óleo vegetal. E todos os óleos vegetais, eles trazem muitos benefícios, assim, pra pele. A gente conhece o óleo de semente de uva, o óleo de jojoba, todos eles eu vou trazer nos próximos, agora as próximas semanas aqui pra vocês também, sobre cada um desses óleos. Então, começando essa nossa série sobre o óleo de rosa mosqueta, até comentem aqui qual vocês querem ver como um próximo, tá? Vocês me pediram pra falar também sobre o sangue de dragão, então eu vou trazer pra ver se tem referências bibliográficas, o que ele traz, né, se realmente funciona. E aí os óleos vegetais, eles trazem muitos benefícios, principalmente pra pele madura. Então ele traz uma repitelização ali da nossa pele, uma recuperação, uma renovação celular. Eles formam uma barreira também para que a gente não perca a água para o ambiente, que essa troca de água aqui com o ambiente, ela acontece, só que aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo mais água ainda, essa é a perda de água transepidermal que a gente chama. Então essa água que a gente vai perdendo ali pro ambiente vai desidratando a nossa pele e consequentemente a gente vai ficando com a pele mais murchinha e enrugada também, sabe? Isso é muito no decorrer da idade, mas os óleos eles podem ajudar em relação a isso. Os estudos mostram que o óleo de rosa mosqueta ele tem vitamina A, vitamina C e a vitamina E ela é lipossolúvel, então A, D, E e K, elas estão normalmente em óleos, e aqui a gente destaca a vitamina A e a vitamina E, e a vitamina A aqui, ela tá em uma forma que a gente sabe, assim, que traz muitos benefícios pra pele em relação à renovação celular e ajuda aí, talvez, em clareamento de manchas, mas eu já vou comentar isso com vocês. Foi mostrado em estudo, inclusive eu vou deixar o título aqui, e ele vai estar na descrição ali do vídeo também, que ele ajuda muito na cicatrização de feridas, normalmente não usem em ferida aberta, claro, mas assim, quando a gente tem uma cicatriz que a gente quer melhorar o
aspecto dela, ou até estrias que estão vermelhas ainda, que elas ainda não estão elas estão num processo inflamatório, quando elas estão vermelhas, aí a gente ainda consegue melhorar um pouco o aspecto dela. Então foi comprovado que o óleo de rosa mosqueta é muito bom. Inclusive vários médicos eles indicam após cirurgias plásticas para usar o óleo de rosa mosqueta, né? E porque ele aumenta a produção de colágeno e elastina na nossa pele, ali na nossa derme, e isso ajuda muito no processo de cicatrização. E aí, o que a gente pode levar em consideração quando os estudos mostram que ele aumenta a síntese de colágeno, ele aumenta a produção de colágeno e elastina, que é o que dá firmeza para nossa pele, dá a elasticidade assim para nossa pele, então a elastina. E aí a gente pode usar ele como um ativo anti-rugas. Eu gosto bastante, tanto de misturar ou colocar algumas gotinhas ali no creme que eu vou usar à noite, ou eu aplico primeiro o creme e aí depois óleo de rosa mosqueta numa camada acima, né? Porque óleo é sempre a última camada. E aí eu vou dormir com esse óleo ali para uma pele hidratada, ela realmente tem outro aspecto, né, do que uma pele desidratada. Então ajuda o óleo de rosa mosqueta. Eu considero muito como um ativo anti-rugas, um ativo anti-idade, um ativo para peles maduras ou para prevenir, como vocês querem chamar aí. Só que tem uma questão que se vocês têm pele oleosa e não estão acostumados a usar óleos, porque óleos vegetais eles podem sim ser usados nas peles oleosas também, peles mistas, daí vocês têm que começar aos poucos e ver se vocês vão gostar. Mas uma pele seca e uma pele normal, nossa, são muitos benefícios, assim, acho que gostam bastante. Eu gosto, eu tenho a pele mista, não é todo dia que eu uso, são 1 ou 2 dias na semana, só para trazer aquela hidratação maior, assim, pra pele, tá? Então, pra quem tem pele mista, uma vez por semana, ele como se fosse uma máscara, eu gosto bastante de usar. O óleo de rosa mosqueta, ele é anti-inflamatório e antioxidante. Vamos falar um pouquinho sobre melasma, o que ele poderia ajudar. Vocês podem usar o óleo de rosa mosqueta como um tratamento adjuvante, um tratamento junto com o tratamento de vocês, de vez em quando, ali uma vez por semana, porque o melasma, ele é uma condição inflamatória e como o óleo de rosa mosqueta, ele é anti-inflamatório, ele vai ajudar um pouco nisso, tá? Melhorar o aspecto, mas não é ele. Assim, vocês não podem usar só ele esperando ter uma melhora, porque o melasma, ele é multifatorial e aí várias coisas estão envolvidas, inclusive alimentação, noite de sono, estresse, tem muita coisa hormonal também. E aí, o que não dá pra comprar óleo de rosa mosqueta esperando que vai solucionar o melasma, porque é uma doença multifatorial e a gente tem que ir fazendo o controle dela, mas ele pode ajudar. Tá? Então melhorar o aspecto da pele, por ele ser antioxidante, anti-inflamatório, então eles vão ajudar muito no melasma em relação a isso, mas não só isso, tá? Vocês continuam o tratamento de vocês, não é ele só que seria um tratamento, só para deixar bem claro em relação a isso. E aí, como ele é essa substância antioxidante, anti-inflamatória, e ele tem a vitamina A junto e a vitamina C um pouquinho também, mas é tudo um pouco, tá? Tem um pouquinho de vitamina A, um pouquinho de vitamina C, e isso ajuda no clareamento de manchas também. As manchas por si só, elas vão clarear de uma hora ou outra, né? Se a gente continuar protegendo a nossa pele, não ficar horas expostos ali ao sol, então a pele ela vai se clarear automaticamente com a própria renovação celular. Mas aí o óleo, ele vai ajudar essas células ali a se renovarem de uma forma mais saudável. Então o óleo, ele vai ajudar muito nisso, ali com a vitamina A, que promove um pouco mais essa renovação celular, fazendo com que a mancha que tá aqui, ela vai clareando aos poucos. Então ele ajuda sim. Se a gente não usar a mancha, ela demora um pouco mais para clarear. E aí usando o óleo de rosa mosqueta, esse tempo ele vai ser um pouco menor. Mas a gente sabe que as manchas às vezes levam uns 2 anos para se formar na nossa pele, então não é assim em um mês que ela vai clarear, tá? Então a gente precisa de um meio ano ali, muitas vezes um tempo bem maior. E aí comprar óleo de rosa mosqueta esperando que aqui eu vou usar um mês, clareou minhas manchas, não é bem assim. Mas ele vai ajudar muito no aspecto da pele, vai ajudar sim a clarear pelos componentes ali que tem, pelos ômegas, por essa ação anti-inflamatória também, mas já bem consciente em relação a isso, tá? Já gosto de deixar também isso bem aqui pra vocês, bem explicadinho, o que vocês podem esperar ou não, porque às vezes a gente compra e quer uma resposta rápida, mas não é assim. Nosso corpo, as nossas células, elas têm um tempo de renovação ali, um tempo para se renovarem, então nada é muito rápido, nenhum efeito assim é tão rápido. Mas eu gosto muito do óleo de rosa mosqueta, pode ser usado puro, pode ser usado misturado também, isso vocês sempre me perguntam, podem misturar em creme, em sérum é ruim de misturar, então isso seria a indústria
indústria que faria essa mistura, sabe? Então a gente em casa vai tentar misturar água e óleo, não vai dar certo. Na indústria eles conseguem fazer isso, mas aí por causa de outros ativos que colocam ali para conseguir misturar melhor. Em casa, então, não misturem em sérum porque não vai dar muito certo. Água e óleo não vai dar muito certo, tá? Mas aí, assim, vocês podem misturar algumas gotas, como vocês acharem melhor aí, a quantidade de gotas não tem padronização. Vocês podem botar poucas gotas e ver como é que fica na pele de vocês, junto com o creme. Podem colocar mais gotas e ver se vocês se sentem bem. É importante vocês se sentirem bem para usar esse creme aí todos os dias ou algumas vezes na semana, conforme vocês acharem melhor, tá? Então, de acordo com como vocês vão se sentir melhor, porque se eu falar aqui pra vocês, adicionem tantas gotas e vocês não vão achar confortável na pele de vocês, vocês não vão continuar usando. E o importante, quando a gente fala em usar cremes e usar ativos, é usar por um bom tempo pra gente conseguir ver realmente uma melhora, porque não adianta usar uma semana ou um mês, a gente tem que ter ali um cuidado com a pele sempre, né? E a gente sabe que uma pele bonita, a gente satisfeita com a nossa pele, a nossa autoestima melhora muito também, então tudo melhora. Por isso que eu gosto de trazer isso, e eu acho que pele, assim, ó, ela não é somente beleza, é saúde também. Se a gente tá satisfeito ali com a nossa pele, a gente vai estar se sentindo melhor, então a nossa saúde, o nosso psicológico, ele vai estar melhor também. Então nunca é aqui só sobre beleza, tá? A gente fala sobre saúde e sobre beleza também. Continuando ali do óleo de rosa mosqueta, pode usar de dia, antes do protetor solar, tá? Ele é o último passo da rotina, antes do protetor solar. Daí vocês aplicam o protetor solar e se querem ainda depois aplicar uma maquiagem também não tem problema nenhum. Então ele é o último passo ali antes do protetor durante o dia e durante a noite ele é o último passo, o óleo de rosa mosqueta, tá? Agora eu quero falar das marcas pra vocês, assim, existem muitos óleos de rosa mosqueta. Eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards pra vocês, onde eu fiz um ranking com os melhores custos-benefícios, mas ali eu não fiz em relação a certificados, porque eu queria trazer vários valores mesmo pra vocês, sabe? Valores mais acessíveis. Mas o que acontece? Algumas marcas, principalmente as que têm óleos essenciais também, além dos óleos vegetais, elas trazem certificações, marcas bem confiáveis mesmo, se vocês querem, assim, ó, aquele óleo de rosa mosqueta bem puro, assim, que foi extraído de uma forma que conservou as vitaminas que eu falei pra vocês e os ômegas, então tem muita diferença em relação a isso. Aí existe uma certificação que é a IBD, tá? É uma certificação de pureza e de que os ativos ali, eles estão conservados, eles foram extraídos daquela planta ali de uma forma que conservou mesmo. Marcas que tem. Vou deixar aqui na descrição pra vocês os links e vou deixar também no comentário fixado pra ficar mais fácil ali pra vocês, tá? Então assim, ó, a WNF, ela é uma marca que tem óleos essenciais e óleos vegetais com certificações, pureza, são cosméticos realmente assim que a gente pode confiar. E aí eles têm o óleo de rosa mosqueta. Tem a Samia também, que tem essa certificação e também tem cosméticos bem interessantes. E tem a Herbia, então que a gente também tem ali o óleo de rosa mosqueta, que é puro, com a certificação, onde todos os princípios ativos eles vão estar sendo ali preservados, não vai se perder no momento que vai extrair, porque isso faz muita diferença, tá? Ele tem que ser prensado a frio, a embalagem tem que ser âmbar também, não pode ser embalagem transparente, enfim, tem várias coisas, e aí muitas vezes o valor, esses aqui eles não têm os valores mais acessíveis assim, mas é por causa realmente desses cuidados todos, tá? Então eu queria deixar essas opções pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha tirado as dúvidas. Se ajudou, deixa um like aqui pra mim e eu vou adorar saber se vocês deixarem aqui nos comentários, tá? Deixa um comentário pra mim, porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa próxima dica, então. Tchau!